Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Vamos dar continuidade hoje aqui ao nosso estudo na parte de eletrostática, com algumas questões, né? No caso, uma questão bem interessante, um pouco mais difícil, um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim, na área de física e de matemática também, tá? Eu trago aqui uma questão que, ao mesmo tempo que você tem uma análise elétrica, tem também uma análise mecânica. Então, um dos objetivos da questão é fazer um resgate também de umas temáticas que foram vistas na parte da Física 1, lá no contexto da Física da primeira série, para vocês entenderem bem esse contexto, ok? Vamos a ela. Entre duas placas condutoras e paralelas, existe um campo elétrico uniforme de intensidade 6×10⁴ Newton por Coulomb, ok? As placas podem ser colocadas na posição horizontal, como mostra a situação A, ou na vertical, como mostra B, onde o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Essas seriam as situações. A situação A, as placas estão na horizontal, e na situação B, a placa na vertical. Daqui a pouco eu explico isso aqui, mas a princípio são essas duas disposições que eu vou trabalhar nessa questão em relação às posições que essas placas podem ficar, ok? Então vamos continuar na questão. Uma pequena esfera de massa 8×10⁻³ kg e carga elétrica positiva 1×10⁻⁶ coulombs, também conhecida como 1 microcoulomb, aquele botou direto 10⁻⁶, é até melhor para efeito de cálculo, para você não se confundir na hora do algebrismo, da resolução da questão. Encontra-se suspensa entre as placas por meio de um fio isolante e ideal. O que seria o ideal? Massa desprezível, inextensível, uma coisa bem tradicional da parte da mecânica, ok? E aí o comando da questão. Calcule a razão entre as trações nos fios para as situações A e B. Ele quer uma razão, na verdade, tá, entre o valor da tração na situação A por valor da tração na situação B. Então, tem as duas situações em que ele é disposto dessa forma na situação A e desta forma na situação B. Na verdade, esse corpo, que é o mesmo em situações diferentes, ele, na verdade, está com ação sobre a região onde ele está situado de dois campos. Existe o campo gravitacional, né, e o campo elétrico entre as placas. Até aí, tudo bem? Bem, vamos começar então a fazer uma análise inicial para a gente poder depois resolver o problema com mais calma. A princípio, quero saber o seguinte: eu já tenho aqui na própria questão a indicação da direção e sentido do campo gravitacional, tradicional, né, vertical, de cima para baixo, tanto aqui quanto aqui, tudo bem? Eu vou analisar agora a análise do campo elétrico em termos caráter vetorial, tá? Como é que seria isso aqui? Nós sabemos que carga elétrica positiva é geradora de campo elétrico. Carga elétrica negativa é receptora de campo elétrico. Positiva, campo de afastamento. Negativa, de aproximação. Tudo bem? Então, na verdade, em termos de fluxo, o fluxo de campo elétrico é da carga positiva para a carga negativa. Ele fala que entre essas placas, nessa situação e nessa, o campo elétrico é uniforme. Em quaisquer pontos entre essas duas placas, o campo terá sempre a mesma direção, mesmo sentido e mesmo modo, ok? Na situação A, eu tenho a placa de cima positiva, a de baixo negativa. O fluxo é da carga positiva para negativa. Então, o fluxo aqui de campo, o campo elétrico, aqui será vertical, de cima para baixo, ok? Porque ele vai dar mais para menos, da carga positiva para negativa, tudo bem? Aqui a análise é a mesma coisa, só que em posições, diferentes, tá? Aqui eu tenho a direita, carga negativa, a esquerda, carga positiva. O fluxo é da carga positiva para negativa. Então o fluxo aqui na direção horizontal, da esquerda para a direita. Então olha aqui, ó. Aqui seria o fluxo, ou seja, direção e sentido do campo elétrico aqui. Tudo bem? Ele vai nessa proporção com essa direção e sentido. Aqui é na vertical, aqui na horizontal. Como são direções e também sentidos diferentes, eu vou pegar e chamar esse vetor aqui, por exemplo, campo elétrico, de E'. Por que eu fiz isso? Apenas para fazer uma diferença na diagramação vetorial. Eles são vetores diferentes. Eles têm o mesmo módulo, como diz aqui, ó. O módulo dele é 6×10⁴ Newton por Coulomb. Perfeito, módulo. A intensidade dele, o tamanho dele é o mesmo, mas as direções são diferentes. Então, botei essa diferenciação aqui, ó, só para colocar a noção vetorial, respeitar a noção vetorial, melhor falando. Tudo bem até aí? Bem, vamos lá.
Situação A, tá? Eu tenho na situação A, eu já coloquei o corpo aqui, já com as forças que atuam sobre esse corpo. Lembrando que o campo elétrico, na situação A, é vertical de cima para baixo, o gravitacional sempre de cima para baixo, vertical de cima para baixo. Logo, a força-peso está na direção vertical também de cima para baixo, sempre força-peso e campo, mesma direção, mesmo sentido. Nesse caso, como a carga, ele fala que a carga é positiva, força e campo terão mesma direção e mesmo sentido, ok? E a tração A para cima, que gera essa condição de equilíbrio desse corpo na situação da figura A, tudo bem? Se isso aqui está em equilíbrio, que é como há equilíbrio na situação, eu sei que se eu tenho tantos newtons para cima, eu tenho que ter tantos newtons para baixo. Não é? Se eu tenho uma força para cima e duas para baixo, essa uma para cima tem que ser igual à soma dessas duas para baixo para gerar o equilíbrio. Em síntese, o somatório vetorial, como se diz, será quanto? Zero, ok? Então teria o quê? TA para cima é igual a força elétrica mais o peso para baixo, ok? Repare que eu não coloquei a noção vetorial. Eu não estou trabalhando com vetores agora. Estou trabalhando com a parte do módulo, da intensidade, do valor numérico dos vetores. Tudo bem? TA, tração do fio na situação A, será o módulo da carga Q, essa carga aqui, que ele forneceu o valor, vezes o campo elétrico naquela região do espaço, mais o peso que é M vezes G. Tá? Eu tenho todas essas grandezas, eu tenho seus valores numéricos. Eu peguei e substituí. A carga é de 1, 10 a menos 6. O campo é 6, 10 a quarta. Tá? A massa, 8, 10 a menos 3. E a gravidade, 10. Tudo isso é fornecido no enunciado da questão. Ok? Articulando isso aqui, eu tenho que essa parcela fica 6, 10 a menos 2, porque eu tenho 10 a menos 6 vezes 10 a 4, mantém a base, somos expoentes da menos 2. Então, 6, 10 a menos 2, da mesma forma aqui, 8, 10 a menos 2. Tá? 6, 10 a menos 2 mais 8, 10 a menos 2, 14, 10 a menos 2. É como se aqui fosse, de repente, um x. 6x mais 8x. Está no mesmo. Daria 14x. Só que esse x aqui é o 10 a menos 2. Ok? Então, 14, 10 a menos 2. Colocando em notação científica, é interessante colocar, tá? Ficaria 1,4, 10 a menos 1 newton. Tudo bem até aí? Bem, agora aqui a análise da situação B. Quer dizer, das placas colocadas como na situação B. Eu tenho aquele campo elétrico, linha, tá? Na direção horizontal da esquerda para a direita. Campo gravitacional sempre na mesma direção, no mesmo sentido. E aqui a análise das forças que atuam nesse corpo, nessa nova situação, tá? Quer dizer, o corpo... Vamos voltar ali rapidinho na outra figura? Olha só. Olha aqui a situação B, como é que é, tá? Nesse caso, o corpo fica ligeiramente inclinado, porque, na verdade, por ser esse corpo aqui positivo, a força que atua nele, caráter elétrico, é a favor da direção, do sentido do campo elétrico, ou seja, está indo para onde? Para a direita. Então, esse corpo, que a princípio estava assim, fica levemente defletido para cá, tudo bem? Eu reproduzi isso lá no outro quadro, ok? Então, vamos voltar para lá agora. Bem, então vamos lá. Como eu botei aqui um E', eu botei aqui uma força elétrica linha, tá? Só para diferenciar da força elétrica que a gente achou na outra situação que era vertical de cima para baixo, tá? Só para respeitar, mais uma vez, o caráter vetorial dessas grandezas físicas, tudo bem? Então vamos lá. O fato é o seguinte, nesse contexto, a partícula também se encontra em equilíbrio, tá? Tá tudo em equilíbrio aqui. Ou seja, o somatório vetorial dessas três forças tem que dar quanto? Zero, tá ok? O que eu recomendo vocês fazerem aqui para poupar tempo e você fazer de uma maneira mais rápida e imediata? Eu posso fazer um somatório 2 a 2. Como assim? Se eu falar aqui, se eu for somar essa força elétrica linha com um peso, eu vou achar uma resultante dessas duas. Essa resultante dessas duas forças tem que somar com essa terceira força, que no caso aqui é a atração do fio na situação B, e tem que dar zero. Em outras palavras, a resultante desses dois vetores aqui, do vetor roxo aqui, força elétrica linha, e do vetor verde, peso, quando somados tem que ter uma direção igual da atração de B, módulo também igual da atração de B, só que sentido contrário. Na hora que eu somo, dá resultante zero. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Simples, olha aqui, ó. Regra do paralelogramo, tá? Eu vou fechar o meu paralelogramo aqui, ó, com a força peso e a força gravitacional. E aqui existe uma força
resultante dessas duas. Essa força eu vou chamar de força, por exemplo, F, tá? Onde essa força F é a resultante entre a força elétrica linha e a força peso, nessas condições que foram colocadas. Tudo bem? Então vamos lá, como é que eu faço isso aqui? A princípio eu tenho que analisar vetorialmente e fazer aquela regrinha clássica, né, que envolve aqui um cosseno do ângulo, só que é mais fácil ainda, que é muito mais simples. Porque é 90 graus é meramente aplicação de Pitágoras. Se eu pegar, por exemplo, analisar esse triângulo aqui de baixo, tá? A força F seria a hipotenusa, que aqui é 90 graus, não é mesmo? Esse tamanho aqui é justamente o tamanho da força F'. E aqui, ó, peso. Então, peso e a F' seriam catetos. E aqui a hipotenusa. Tudo bem? Deixa eu até botar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui teria o F' é o mesmo vetor. Eu não mudei a direção, eu não mudei o sentido, nem mudei o seu módulo. São vetores, matematicamente falando, são vetores equipolentes. É o mesmo vetor, só que numa posição diferente. Eu mantive as características desse vetor. E nesse triângulo aqui, que eu tenho essa análise aqui, ó, esse triângulo aqui que está achurado, está em destaque ali, é um triângulo retângulo, tá? Porque aqui é a direção vertical, aqui é a horizontal. Então aqui, ó, triângulo retângulo, onde a hipotenusa é F e os catetos, F' e peso. Tudo bem até aí? Bem, vamos agora finalizar essa etapa B, da situação B, para depois a gente fechar a questão na relação das trações da situação A com a situação B, ok? Então vamos lá. Como eu falei antes, esse vetor aqui é equipolente matematicamente falando a esse vetor daqui. Eles têm a mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade, mesmo módulo. Então, o mesmo vetor, apenas em posição diferente. Que facilita muito o nosso trabalho, porque como eu falei aqui, ó, esse vetor com esse daqui, eles são catetos desse triângulo retângulo. Tá? E lembrando que essa força em vermelho aqui, F, ela vai ser numericamente igual à força de tração TB, para que o resultado dê zero, a resultante dê zero. Ok? Então vamos achar isso. Como eu botei aqui, a força F é, vetorialmente falando, essa força F' somada a P. Em termos escalares, módulos, eu tenho aqui a relação de Pitágoras, hipotenusa e catetos. Olha aqui, ó, F ao quadrado igual a F' ao quadrado mais P2 ao quadrado. Fui substituindo esses valores que achamos quando fizemos a situação A, tá? Eu estou repetindo porque, na verdade, o que poderia gerar dúvida seria a força elétrica, mas mudou apenas a direção e o sentido. Mas, numericamente, é a mesma coisa, é a mesma intensidade. O campo elétrico é o mesmo, a carga é a mesma. Tá? Então, Q vezes E, numericamente falando, não mudou nada. Então, o valor é o mesmo, apenas a situação vetorial que é diferente. Ok? Substitui aqui, tanto o peso quanto a força elétrica. Fui manipulando algebricamente aqui, cheguei nesse valor aqui, onde a força F é mais ou menos a raiz de 100 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Nós sabemos que isso aqui é o módulo do vetor força F. Se é módulo, tem que ser maior que zero. É a intensidade, o tamanho dele, não cabe o negativo ali. Eu vou desprezar a parte negativa. Tirando a raiz quadrada de 100 e 10 a menos 4, ficou o quê? A força F sendo 10 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. E eu sei que essa tração, B, é numericamente igual à força F, que eu já coloquei aqui em notação científica. Tá? Para não confundir aqui, ó. 10, 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1, 10 a menos 1 newton, ok? Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer a relação que ele pediu. A tração TA, que eu já achei antes, sobre a tração TB, que eu acabei de achar agora. A tração TA, já em notação científica, era 1,4 vezes 10 elevado a menos 1. Tração B, 1 vezes 10 a menos 1, como achamos aqui. Na relação aqui, ó, eu posso cancelar isso aqui. Ficou 1,4 por 1, que dá 1,4. Ok? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Tá? Essa questão aqui foi bem trabalhosa, bem difícil, tá? Mas uma questão bem elucidativa. Ela traz para a gente, resgata vários contextos anteriores, de matérias anteriores. Ok? Um abraço, tudo de bom.